A Petrobras foi a empresa que simplesmente mais pagou dividendo no mundo em 2022. E aí saíram notícias como essa que você está vendo aqui na tela. Foi um dos títulos que a gente mais ouviu da Petrobras no ano passado. E de fato, os dividendos que a empresa pagou foram absurdos. A gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Mas a pergunta que fica é, pro futuro agora, vale a pena investir na Petrobras para quem gosta de receber dividendos? É isso que eu vou te responder nesse vídeo. E antes da gente começar o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreve aqui no canal Seu Dividendo pra gente chegar a cada vez mais pessoas e você não perder mais nenhum dos nossos conteúdos. E na hora que você vê que, porra, esse bicho falou uma coisa que fez muito sentido pra mim, nessa hora você deixa o like no vídeo. Só depois que eu te agregar. Beleza? Temos um combinado, bora lá pro conteúdo do vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI e esse aqui é o canal Seu Dividendo, onde a gente vai falar cada vez mais sobre investimentos para que você chegue naquele momento que você viva de renda e só trabalhe se você quiser, porque os dividendos que caem lá na sua conta da corretora são super suficientes para você manter qualquer padrão de vida que você quiser na sua vida. E se você gosta mesmo desse tema, você vai me seguir lá no Instagram, porque todos os dias eu tô tirando dúvidas de vocês, trocando ideia no direct. Quero ajudar todo mundo a investir melhor. Mas vamos lá, vamos falar do caso da Petrobras. E se você é um investidor de dividendos, você já ouviu falar que a Petrobras é uma grande pagadora de dividendos, foi a maior pagadora de dividendos do mundo ano passado, como a gente falou. Só que por trás dessa empresa existem muitas polêmicas. Felipe, é porque essa empresa ela é estatal, então tem controle do Estado por trás, você não lembra disso? Sim, eu lembro, isso tudo deve estar na consideração, é o fato que a empresa é estatal. Mas se a gente olha, por exemplo, para os últimos 5 anos, a gente vê que as ações da Petrobras, sem considerar dividendos, subiram mais de 37% nesse período. E se a gente considerar o reinvestimento dos dividendos da empresa, a gente vê uma alta de 150% nos últimos 5 anos, muito acima da média do mercado. E aí, para aumentar tudo isso, a gente vê os últimos 12 meses da empresa, onde ela pagou 60%, mais do que isso, 65% aqui nesse print que você está vendo, somente em dividendos. Então, quem investiu R$100 recebeu R$60 só de dividendos, quem investiu R$1.000 recebeu R$600 só de dividendos, 10 mil, 6 mil e por aí vai. Mas o fato é que esse é um pagamento de dividendos muito agressivo e que provavelmente não vai se manter todos os anos assim. E aí é que vem a principal pergunta da história. Tá, beleza, dividendo alto, mas vai se manter? Será que eu estou investindo? Vale a pena investir na Petrobras? Aí você vai procurar isso na internet, exatamente essa pergunta, e você encontra a opinião de todos os lados. Tudo se baseando em previsões do futuro. O que é que os analistas acham que vai acontecer com a Petrobras, com o petróleo? E aí no começo do ano eu vi notícias como essa aqui, por exemplo. Petrobras perde espaço nas carteiras de dividendos para 2023. Por quê? Muita gente falando isso. Já algumas outras notícias dizendo exatamente o contrário. Petrobras deve ser maior pagadora de dividendos da B3 em 2023, aponta estudo. Inclusive falando que a Petrobras tem potencial para pagar 70% de dividendos nesse ano 2023, que é mais do que ela pagou em 2022. E aí eu fico pensando aqui, como é que fica a cabeça do investidor que não tem uma estratégia clara? Ele é puxado para um lado, é puxado para o outro, tem cada um que diga uma coisa e ele fica sem saber o que fazer. Para gravar isso tudo, você começa a envolver política nas decisões de investimento. E aí começam a surgir mais notícias como essas aqui, ó. Ações da Petrobras caem mais de 6% após falas do Lula sobre cortes e privatização. E aí, uma semana depois disso, ações da Petrobras caem após a eleição do novo presidente, o Jean lá, que era um cara que já fez parte do partido do PT ali. E aí, veja, é muita confusão. É política, é tentativa de previsão de futuro, se ela vai pagar dividendos, se não vai. Eu mesmo já fui um investidor que ficava em dúvida disso. Mas será que agora vale a pena comprar Petrobras? E por que o presidente mudou e não sei o quê? Só que como isso já me fez perder muito dinheiro no passado, eu encontrei soluções para isso. E é isso que eu quero te mostrar aqui dentro desse vídeo. Num processo de investimentos mais assertivo, você tem que levar em consideração critérios claros para decidir comprar ou vender uma empresa. E eu vou te mostrar como eu uso a minha estratégia chamada de máquina de dividendos e se eu estou investindo na Petrobras ou não. Mas vamos lá. Antes, eu quero te mostrar um pouco do histórico e o que é que fez a empresa Petrobras sair de maior endividada do mundo para a maior pagadora de dividendos do mundo. Se a gente volta alguns anos no passado do Brasil, a gente vai ver os preços das ações da Petrobras de forma muito diferente do que a gente vê hoje. Me lembro como hoje eu tive uma conversa com um amigo, um grande amigo meu, e ele falou: Felipe, as ações da Petrobras estão valendo R$4, bicho. Eu nunca vi algo desse tipo, é só a gente comprar a Petrobras agora e esperar ao longo prazo que a gente vai ficar rico. Me lembro como hoje, as ações valiam realmente algo muito próximo a R$4 naquela época.
Se a gente vê o gráfico da Petrobras aqui, a gente vê a Petrobras custando R$26 por ação hoje, mas ali no pico da crise de 2016 ela chegou realmente a valer R$4,80 mais ou menos. Isso tudo estava acontecendo porque além da crise que a gente viveu no país em 2015 e 2016, a Petrobras começou a aumentar muito sua dívida, o que começou a onerar muito o caixa dela, tipo a sua casa. Se você tiver muito endividado na sua vida pessoal, os juros que você paga mês após mês daquela dívida começa a apertar o teu orçamento, daqui a pouco você trabalha só para pagar juros. Era um pouco disso que estava acontecendo com a Petrobras, e aí notícias como essas apareciam também, ó. O Bank of America apontando a Petrobras como a empresa mais endividada do mundo. E só de juro da dívida a Petrobras pagava mais de 32 bilhões de reais por ano ali só de juros. E aí o que aconteceu foi prejuízo atrás de prejuízo que a empresa começou a mostrar. Ali em 2016, a empresa teve um prejuízo de quase 14 bi de reais e em 2015 isso mais do que dobrou, trazendo o prejuízo da empresa para algo muito próximo a 35 bi de reais. E aí, obviamente, se não tem lucro, não vai ter dividendos, ainda mais com 2 prejuízos seguidos no ano. E aí o que a Petrobras fez foi justamente falar para seus investidores que não ia ter divisão de lucro com acionistas e funcionários. E isso é natural. Toda empresa que é muito endividada vai ter muito mais dificuldade de pagar dividendos. Só que a partir de 2015, ali 2016, a gente começou a ver o perfil da dívida da Petrobras mudar. Nesse gráfico que você está vendo na tela, a gente vê aqui o pico da dívida em 492 bi de reais e após o ano de 2015 essa dívida começou a reduzir, chegando em 280 bi ali no segundo trimestre de 2022. Depois desse período de 2015 e 2016, a Petrobras, além de começar a reduzir sua dívida, ela começou a ficar muito mais eficiente na sua operação. Algumas plantas da empresa de operação foram vendidas, inclusive, para gerar caixa para a empresa e para aumentar a eficiência das plantas que ficaram. Tinha muita coisa que era ineficiente para a produção da Petrobras. Além de tudo isso, a empresa começou a se reorganizar. A gente viu também um ciclo de alta no preço do petróleo, no preço dos barris de petróleo, o que afeta diretamente a receita da Petrobras, já que ela é uma empresa de commodity. O que ela faz é pegar o petróleo, refinar esse petróleo e revender na ponta. Então, se o petróleo fica mais caro, a Petrobras acaba ganhando mais dinheiro. Em consequência disso tudo, o que a gente viu foi o lucro líquido da empresa, que estava no prejuízo em 2015, 2016, aqui 2014, como a gente viu, começar a melhorar a partir do ano de 2017 e dar uma estourada ali em 2021 e 2022. E aí lembra, se o dividendo é uma parcela do lucro líquido da empresa, se teve lucro recorde, vai ter dividendo recorde também. Isso tudo porque na política de dividendos da própria Petrobras, a gente vê que ela prevê um pagamento de 60% da diferença entre o que entrou no caixa e o que foi de investimentos para a empresa. E aí o que acabou acontecendo foi lucro maior, política de dividendos sendo seguida, a Petrobras teve um estouro no pagamento de dividendos em 2021 e depois bateu o próprio recorde em 2022 ali. O que a fez sair lá de 2015 da empresa mais endividada do mundo para a empresa que mais distribui dividendos do mundo. E perceba que a gente está analisando só fatos, números, o que aconteceu com a empresa. Se tem política por trás, as decisões políticas, o que é que isso afetou, não está no nosso controle. A gente está narrando a história para entender, dentro desses parâmetros, o que é que a gente pode tomar de insumo para tomar a decisão de saber se faz sentido comprar ou vender as ações da empresa. E para isso eu preciso te apresentar a estratégia máquina de dividendos, que é a estratégia que eu desenvolvi aqui em conjunto com o Clube do Valor, onde a gente analisa 3 critérios muito claros nas ações da bolsa. A gente quer empresas que tenham liquidez diária de negociação suficiente, a gente quer empresas que vêm pagando dividendos todos os anos por mais de 5 anos seguidos, e a gente quer uma empresa que tenha o pagamento de dividendos dos últimos 3 anos muito altos na média. Então não é porque uma empresa pagou altos dividendos nos últimos 12 meses que ela vai necessariamente entrar na máquina de dividendos. Ela precisa de uma média dos últimos 3 anos mais alta. E o que aconteceu é que quando a gente aplica a estratégia máquina de dividendos no passado do Brasil, a gente vê uma rentabilidade muito acima do índice Bovespa, como você consegue ver nesse gráfico. E além disso, um dividend yield histórico de mais de 7% ao ano. Ou seja, das 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa na máquina de dividendos, o dividendo recebido pelo investidor é acima de 7% todos os anos. Se você quiser conhecer mais detalhes da estratégia máquina de dividendos e mais do que isso, conhecer 7 ações que estão atualmente dentro do ranking máquina de dividendos, vou deixar esse PDF que está rolando aí na sua tela gratuitamente, explicando todos os detalhes da estratégia e te mostrando ali as 7 ações que estão dentro do ranking. Tudo que você precisa fazer é descer tua tela, clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e baixar gratuitamente esse PDF para você. E aí, dizendo isso para você, pode ser que tenha gente que pergunte: Tá, Felipe, então
você teve só as melhores ações nessa estratégia, só ações vencedoras nesses últimos 20 anos. Só que na verdade não, você precisa lembrar que a gente está falando do mercado de renda variável. Então sim, também entraram ações que deram performance negativa na estratégia. Por exemplo, em 2012 a gente estava com as ações da Odontoprev na carteira. E se você olha aqui, exatamente nesse período de 2012, ela chegou a cair 20 e poucos % ali no valor das ações. Além da Odontoprev, em 2014, a gente estava com as ações do Banco Paine na carteira, por exemplo. E ele também teve uma valorização ali de mais ou menos 32% na carteira. Ou seja, quem está no mercado de renda variável vai ter desvalorização de algumas ações algumas vezes na estratégia. Para você passar por isso de forma tranquila, o que você pode fazer é o que a gente chama de regra dos 3%. O que quer dizer que nenhum ativo da sua carteira, seja ações, seja fundos imobiliários, seja renda fixa, não pode ter mais de 3% de peso sobre o teu portfólio inteiro. Então, quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, a gente sempre vai ter ações do Brasil, a gente vai ter fundos imobiliários, a gente vai ter ações lá dos Estados Unidos. E o mais importante de tudo é que nenhum desses ativos específicos tenha mais de 3% da tua carteira como um todo. Beleza, te apresentei aqui a regra dos 3%, agora vamos ver, será que a Petrobras está atualmente dentro dos critérios da máquina de dividendos? E para isso, vamos observar cada um dos critérios da estratégia e o primeiro deles é a liquidez média diária. A gente vê que a Petro tem mais de 1 bi e 600 de liquidez média diária, o que é extremamente suficiente para entrar na estratégia. A gente vê que ela está com uma constância de mais de 5 anos de pagamento de dividendos todos os anos e a gente vê a Petrobras como a primeira colocada quando a gente observa o dividend yield médio dos últimos 3 anos, onde ela está ali muito próximo a 23% de dividendos ao ano. E perceba que nos últimos 12 meses a Petro está pagando 64% de dividendos. Mas eu olho para a média, por isso que a gente tem algo próximo a 23% ali. Isso coloca a Petrobras como a primeira colocada do meu ranking máquina de dividendos e eu estou investindo sim na empresa. E aí eu te pergunto agora, me conta aqui nos comentários, você está investindo nas ações da Petro? Além disso, se teve alguma informação nesse vídeo que te agregou, que você pensou, porra, agora estou um investidor melhor por conta disso, deixa o like e se inscreve no canal Seu Dividendo. E eu vou deixar o link para o PDF com as 7 ações de dividendos que estão atualmente na máquina de dividendos, para você baixar gratuitamente, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu te espero no próximo conteúdo aqui do canal Seu Dividendo.